11h03, vacina. Agora, para a gente poder conversar aqui no Live CNN, para que nós possamos trazer números, trazer informações em relação aos imunizantes aqui no Brasil. O Ministério da Saúde enfrenta dificuldades para abastecer o estoque nacional de vacinas. Eles confirmaram o problema em pelo menos 8 imunizantes diferentes, entre eles tríplice viral, que combate sarampo, cachumba e rubéola, que é tão importante para que os brasileiros tomem, para que a gente possa evitar essas doenças, estão com falta e enfrentando problemas. Ô, Renan Fiuza, quais os motivos exatamente desse desabastecimento? Onde é que está o problema? Tudo bem, Elisa? Bom dia para você, bom dia, Livers, uma ótima semana para todo mundo. O problema está, acima de tudo, nas negociações, a dificuldade aí de negociação entre a pasta, o Ministério da Saúde e os laboratórios, muitos laboratórios alegando também que estão com problemas de insumos e aí as negociações vão travando e aí vai ficando cada vez mais difícil conseguir abastecer o sistema nacional. A gente está falando de um país que é referência quando a gente fala em imunização, que é o nosso país, o Brasil, e agora a pasta já confirmando que a gente está com problemas nesse abastecimento dos estoques de pelo menos 8 tipos de vacina. Você adiantou aí uma delas, né? Mas a gente pode trazer outras, como por exemplo a antitetânica, como por exemplo a tríplice, né? Que você disse, né? Que é uma vacina extremamente importante que está no calendário contra sarampo, cachumba, rubéola. A gente está falando também de vacinas contra a hepatite A, hepatite B, poliomielite, entre tantas outras vacinas. E agora esse problemão. E como se não bastasse apenas as vacinas, a gente está ouvindo também do Ministério da Saúde contando agora que temos um outro problema quando a gente fala de soros. Soros contra picadas, por exemplo, de cobras, contra anti-raiva, né? Mordidas, porventura, de cachorros. Então essa também é mais uma dificuldade. Obviamente, a gente entrou em contato com a pasta para tentar entender o motivo. Ela explicou dessa dificuldade de negociação, falta de insumos e deu uma resposta que diz o seguinte, que tem realizado os esforços suficientes, aí todos os esforços nas palavras do Ministério da Saúde para regularizar essa situação junto aí dos laboratórios que são contratados, conveniados do Ministério da Saúde. Disse também que está tratando junto aos laboratórios um cronograma melhor de entrega para quê? Para que não impacte diretamente a população, mas a gente sabe que quanto mais tempo demora, quanto mais tempo essas vacinas não chegam nos braços das pessoas, dos brasileiros, aí sim a dificuldade começa a se tornar gigante, enorme, né? Inclusive a gente entrou em contato também com o médico infectologista Renato Kifuri para entender um pouquinho melhor qual que é o impacto se essas vacinas não chegarem. E ele disse que é o seguinte, avalia sempre como uma preocupação grande, né? Pois coloca o país em risco. Acima de tudo, quando a gente fala de doenças infecciosas que já estão controladas, inclusive erradicadas, ele disse que é o seguinte, o ideal é a gente antecipar as faltas de vacina, que a gente se antecipe ao problema e que não deixe chegar a esse ponto. E ele disse o seguinte, a gente tem que sanar resolver, acima de tudo, esse problemão aí o quanto antes, né? Então a gente espera que essa situação das vacinas se resolva o mais rápido possível para que não impacte diretamente a população que tanto precisa. Devolvo para você. Obrigada, Renan Fiuza. A saúde pública é tão importante e os especialistas sempre contam para a gente, né, que às vezes existe uma falsa sensação de controle de uma doença justamente por causa da vacina. Então, você diminui os casos, vem essa falsa sensação de controle e as pessoas às vezes deixam de se vacinar. E os especialistas, médicos, cientistas dizem, não, gente, não é para deixar de vacinar, é para permanecer vacinando, para que esse controle continue. A doença não deixa de existir por um milagre, uma mágica. É porque tem vacina e tem um controle vacinal.